Existe um número que define, talvez, o maior desafio da nossa geração. É um número tão gigantesco que é difícil até de colocar na cabeça, mas que explica quase tudo sobre a crise do clima. É este aqui. 51 bilhões de toneladas. É isso mesmo. Esse é o peso dos gases de efeito estufa que a gente lança na atmosfera a cada ano. Um número que, sinceramente, chega a paralisar. E que levanta aquela pergunta que sempre trava todas as negociações globais. Afinal, de quem é a culpa? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é chocante. E ela muda completamente, dependendo de como a gente olha para os dados. Então, bem-vindos ao Jogo da Culpa Climática. A primeira regra é que a resposta para quem é o culpado depende totalmente de como a pergunta é feita. E olha, cada resposta pinta um cenário completamente diferente. Vamos lá. Se a pergunta for quem está emitindo mais hoje, a resposta parece óbvia. A China lidera com 27% das emissões anuais. Aí vem Estados Unidos e a União Europeia. Juntos, eles são mais da metade do problema. Caso encerrado, né? Nem de longe. Porque se a gente muda a pergunta para quem emitiu mais ao longo da história, aí a coisa toda vira de cabeça para baixo. Os Estados Unidos e a União Europeia, que começaram a se industrializar lá atrás, séculos atrás, são responsáveis por quase metade de toda a poluição que já foi emitida. E a China fica num distante terceiro lugar. Isso muda completamente a conversa. Mas, e se a gente refinar ainda mais a pergunta, hein? Quem emite mais por pessoa? O jogo vira de novo. Nações produtoras de petróleo, como o Catar, por exemplo, disparam lá no topo com, pasmem, 49 toneladas por pessoa. Países ricos, como a Austrália, mais de 3 vezes a média global. É aqui que a desigualdade fica escancarada. Para se ter uma ideia, em apenas 2 dias e um pouquinho, uma pessoa comum nos Estados Unidos emite a mesma quantidade de carbono que uma pessoa comum na Nigéria emitiu um ano inteiro. Um ano. É uma diferença brutal que mostra como o estilo de vida impacta o planeta. Certo, com tantos culpados diferentes, como é que o mundo resolve isso? Bem, a tentativa acontece num palco global, um tipo de duelo anual de altíssima importância, a tal da COP. COP é a sigla para a Conferência das Partes. Dá para pensar nela como a Copa do Mundo da diplomacia do clima, sabe? É onde quase todos os países do mundo se reúnem para negociar o futuro do planeta. E o que está em jogo? Basicamente tudo. As negociações seguem as metas do Acordo de Paris. Primeiro, tentar impedir que o planeta esquente mais de 1,5 graus. Segundo, ajudar os países a sobreviverem aos desastres que já são inevitáveis. E terceiro, talvez o mais importante, fazer o dinheiro do mundo parar de financiar a destruição e começar a financiar a solução. E olha só, em 2025, essa conferência, que é super crucial, vai acontecer num lugar com um simbolismo único, trazendo ao mesmo tempo muita esperança e um conflito gigantesco. A COP30 vai ser em Belém do Pará, bem no coração da Amazônia. É a primeira vez que a maior floresta tropical do mundo vai ser o palco principal dessa discussão global. A mensagem não podia ser mais clara. Salvar o clima e salvar a natureza são, no fundo, a mesma luta. Mas é aqui que começa o paradoxo. Enquanto o mundo inteiro comemora o lugar simbólico, a realidade em Belém é caótica. Uma crise de hospedagem com preços que estão sendo chamados de extorsivos, tipo, mais caros que em Nova York, fez com que dezenas de países chegassem a pedir para mudar o evento de cidade. E se isso já não fosse o bastante, o mais chocante vem agora. Um relatório revelou que o próprio Brasil, junto com os outros anfitriões da chamada Troika da COP, planeja aumentar massivamente a sua produção de petróleo e gás. Parece ficção, mas é real. A contradição é simplesmente gritante. No meio de tanta política e de tanta contradição, tem uma voz poderosa, impossível de ignorar, que está tentando se fazer ouvir. 1.300. O que será que esse número significa? Significa 1.300 apelos, 1.300 mensagens e desenhos feitos por crianças de todo o Brasil. E eles não foram enviados para qualquer um, não. Foram entregues direto nas mãos dos líderes mundiais que estão decidindo o futuro delas. A mensagem central é simples e, exatamente por isso, é devastadora. Lembrem-se que suas decisões vão moldar o nosso futuro. É um lembrete de que o que está em jogo não são só números de acordos, mas a vida da próxima geração. Então, a questão toda é essa. Enquanto os líderes debatem no meio de crises e contradições, a geração que vai herdar o planeta está mandando um recado bem claro. O mundo inteiro vai estar de olho na COP30. A pergunta que fica no ar é: será que eles vão escutar?
A verdade sobre o futuro do nosso planeta está cheia de números chocantes, contradições e perguntas bem difíceis. Se a ideia de continuar desvendando os fatos por trás das manchetes sobre ciência, natureza e tecnologia parece interessante, é só se inscrever no canal.